Antigamente era muito comum que se chamasse um padre no leito de morte de uma pessoa para que ela recebesse a extrema unção, a fim de que sua passagem para a casa de Deus fosse levada com mais tranquilidade. Na Idade Média, um método similar também era realizado dessa forma, mas não por um padre, e sim por um devorador de pecados, ou comedor de pecados. Além disso, o ritual era feito logo depois da morte da pessoa, enquanto a extrema unção era realizada nos últimos suspiros de um doente. Desde essa época, mais comum em localidades religiosas da Inglaterra, Escócia e país de Gales, a alma de um recém-falecido tinha uma ajudinha desse profissional para seguir para o reino dos céus. Mas por que devorador de pecados? Bem, o nome tem realmente a ver com o ato de comer, mas de uma forma simbólica, as más ações do falecido. Sem ligação com qualquer igreja, o comedor de pecados visitava o corpo do falecido e comia um pedaço de pão que havia sido colocado sobre o peito do cadáver. Essa atitude, simbolicamente, absorvia todos os pecados não confessados do morto e, segundo a crença antiga, acelerava o seu caminho para o céu. No entanto, nos tempos mais antigos, a cerimônia só era feita em casos em que a morte era súbita e uma última confissão do moribundo não havia sido feita a um padre. Épocas mais tarde, o devorador de pecados era chamado até mesmo após mortes naturais, para ajudar a impedir que a alma da pessoa precisasse vagar pela terra como um fantasma. O pão dos pecados. Para as pessoas desses lugares, o pedaço sobre o peito do falecido servia para absorver os pecados do morto que não teve tempo para confessá-los a um padre. Era como se o pão tirasse todos os vacilos da vida da pessoa. Algumas vezes, os rituais eram acompanhados de vinho ou cerveja. Provavelmente, dependendo do tamanho dos pecados dos mortos, era necessário algo para ajudar o pão a descer. Os antigos acreditavam que quando o devorador de pecados comia o pão, ele também estava comendo os pecados dos mortos, tomando para ele as ações mundanas da pessoa e libertando o espírito dela para seguir ao céu. Não surpreendentemente, esses comedores de pecados não eram aceitos pela igreja. Apesar de sua função ser benéfica, ao menos para a paz dos familiares do morto, eles também foram empurrados para a casta mais baixa da sociedade. A maioria deles eram pobres e recebiam quase nada pelo serviço. Muitos eram mendigos, tentando sobreviver entre o estigma que os rodeava. As pessoas acreditavam que os comedores iam absorvendo os pecados dos mortos que eles ajudaram, tornando-se progressivamente mais depravados, com cada alma que salvaram. Seria uma injustiça, não é verdade? O último devorador. As tradições dos comedores de pecados têm suas raízes na Idade Média, mas o costume morreu apenas há pouco mais de 100 anos. Acredita-se que o último devorador de pecados que trabalhou na Inglaterra tenha sido um homem chamado Richard Mosley, que morreu em 1906. Apesar de a idade de que a maioria dos comedores de pecado não era relacionada a nenhuma entidade ecumênica, esse homem foi enterrado no cemitério da igreja de Hatlinghoff, em Shropshire, que, de acordo com os registros, a crença era que ele havia se tornado um comedor de pecados após a morte de todos os seus 3 filhos, que foram contaminados com a coqueluche na época. Também ao contrário da maioria dos comedores de pecados tradicionais, ele não era um mendigo ou uma pessoa rebaixada pela sociedade, pois também trabalhava como fazendeiro. A cada dia que se passa, vemos que as religiões cegam as pessoas literalmente. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar aquele gostei para esse vídeo ganhar relevância aqui no YouTube e deixe também o seu comentário aqui nesse vídeo.